Olá você que está assistindo, meu nome é Roger Lucas e seja muito bem-vindo ao canal As Águias, canal este totalmente dedicado à franquia Assassin's Creed. É um prazer muito grande abrir esse canal onde, através de vídeos, explicarei tudo sobre a franquia Assassin's Creed. E para começar, por que não iniciar contando a história desse maravilhoso game na qual onde tudo começou? Irei contar toda a história, detalhes, acontecimentos, períodos históricos e apresentar os seus personagens. Então o que você precisa saber para se situar melhor é que Assassin's Creed 1 é um jogo de ação e aventura desenvolvido e distribuído pela Ubisoft, lançado em 2000. É um game de ação e aventura que aborda fatos e acontecimentos históricos da humanidade, mas que os mistura com o seu universo fictício marcado por uma batalha travada entre a Irmandade dos Assassinos e a Ordem dos Templários, onde um luta pela liberdade e livre-arbítrio, enquanto o outro luta pelo controle e o poder do pensamento e da sociedade. Este é um resumo de todo um universo que foi montado e expandido ao longo de praticamente 12 anos, de acordo com o ano que foi lançado esse vídeo, através de jogos, livros, HQs, filmes e animações. E como tudo isso começou, hein, Roger? Vamos acompanhar o início de tudo, pessoal. Vamos acompanhar como isso começou, foi a inicial, qual era a proposta de Assassin's Creed 1 e o que sucedeu-se depois dele. Então, gente, vai ser um vídeo longo, mas eu espero que mesmo ele sendo longo, eu possa esclarecer tudo. Então, sem mais delongas, vamos lá! A história começa com a presença de duas vozes discutindo sobre o paciente que está revivendo uma memória. No entanto, algo deu errado e eles precisam tirá-lo o quanto antes. A partir disso, a cena muda para uma sala grande com alguns equipamentos de rádio e câmera de segurança, e no meio dela uma coisa muito estranha que se assemelha a uma cama, mas que na verdade é uma poderosíssima máquina chamada Animus. Logo explicou o que é esse tal Animus, tá? Pode ficar tranquilo aí. As vozes que ouvimos de início são de Lucy Stillman e do Dr. Warren Vidic, cujo ambos estavam em posse do principal protagonista, Desmond Miles. Desmond, muito apavorado, pergunta o que estão fazendo com ele, já que Desmond sacou que havia sido sequestrado e colocado no Animus. Vidic afirma que Desmond tem informações valiosas e diz saber que ele é um assassino. Desmond nega, afirmando que deixou de ser um assassino, mas isso não convence Vidic do contrário, que o ameaçou induzi-lo ao coma e depois matá-lo quando concluísse o serviço caso Desmond não cooperasse. Desmond, praticamente sem opções, resolve se submeter às exigências de Vidic. E ao voltar à máquina, Vidic e Lucy explicam ao Desmond o que é esse tal Animus. Mas antes, deixa eu explicar para você o que é esse Animus, tá? Deixa eu explicar para você o que é essa máquina muito louca, vai. Animus é uma máquina que permite ao seu usuário reviver memórias dos seus antepassados através da leitura do seu DNA, dando um nome de memória genética. Como o usuário estará revivendo uma memória, ele irá sentir o que o seu antepassado está sentindo, saberá o que ele pensa, descobrirá os seus segredos e adquirirá todas as habilidades da pessoa revivida através de um efeito colateral chamado de efeito sangramento. O efeito sangramento é um efeito colateral resultante do tempo que o usuário esteve no Animus. Como a experiência no Animus mexe com a mente, o corpo pode não reagir muito bem, causando uma série de complicações e problemas neurológicos. Como o usuário está revivendo uma memória de alguém que viveu há tempos atrás, ele não poderá fazer nada que o indivíduo do passado não tenha feito. Ou seja, ele tem que fazer quase que exatamente as mesmas coisas que o seu antepassado fez. Caso contrário, ele será desincronizado da memória e do Animus. Com base na desincronização,
o usuário deve obter 100% de sincronização na fita de DNA da sua memória, através das experiências que ele vai revivendo na simulação, para que assim ele obtenha todas as informações necessárias no banco de dados do Animus. Esse, pessoal, é meio que uma explicação padrão e simplificada sobre o que é o Animus e como ele funciona. Agora que você já sabe o necessário, vamos para a história. Vidica explica que o Animus é um projetor que renderiza memórias genéticas em 3 dimensões. Ao explicar que uma memória é a recordação de um evento passado, Vidica afirma que o corpo humano não só guarda memórias individuais, mas a de seus antepassados, dando o nome de memória genética. Ele até pergunta ao Desmond o motivo dos animais sempre saberem para onde ir e o que fazerem o tempo todo. Desmond responde ser pelo instinto animal, mas Vidic rebate afirmando que essas criaturas possuem conhecimentos sem nenhuma experiência anterior. A mesma coisa é com o ser humano, com o nosso DNA funcionando numa espécie de arquivo que contém instruções genéticas e memórias de nossos ancestrais. Ao sacar que o Animus permite decodificar e ler esses arquivos, Lucy alega que ambos não estão conseguindo acessar uma memória específica, porque a mente de Desmond se retrai pela falta de experiência com o Animus e a falta de confiança com o seu subconsciente. É necessário conhecer o espaço e saber se comportar com a memória diferente. Ou seja, Desmond teria que reviver boa parte da memória de seu antepassado e sincronizar o máximo possível para que sua mente se acostumasse com aquele ambiente sem grandes complicações. Lucy faz os últimos ajustes e começa a simulação. O Animus inicia uma espécie de tela de carregamento chamado de corredor da memória, cuja uma voz robótica feminina passa um tutorial de como controlar o seu ancestral e se comportar durante a simulação. É nesse momento que vemos com mais detalhes o ancestral que Desmond reviverá, chamado Altair Iber Lahad. Não vou contar muito agora, mas Altair é um mestre assassino muito habilidoso, focado, sério, frio e calculista, não mostrando nenhum remorso ao matar seus inimigos e se dedicando bastante ao sucesso de uma respectiva missão. Este é o personagem que nos é introduzido de primeira, e é com ele que nós jogamos boa parte do game. Após um tutorial bastante longo, a memória é finalmente carregada e começa dentro das ruínas do Templo de Salomão. Altair aparece e mata um velhinho inocente que aparentemente estava de bobeira lá dentro. Malik, junto com seu irmão Kadar, chega logo atrás, e Malik repreende Altair por ter matado um inocente, quebrando assim um dos 3 dogmas da Irmandade. Mais pra frente eu explico o que são esses 3 dogmas, tá bom? Altair rapidamente subjuga Malik, dizendo que não importa como a missão seja feita, apenas que seja concluída. Kadar pergunta o que eles estão fazendo lá, e Altair responde dizendo que seu mentor ordenou que recuperassem algo importante. Ao adentrarem mais a fundo, o trio de assassinos encontra a tão conhecida Arca da Aliança, onde possivelmente estaria o tal tesouro. Mas os assassinos não estavam sozinhos, pois um grupo de cavaleiros templários, liderados pelo homem Robert de Sable, também encontraram a arca e pretendiam removê-la de lá o quanto antes. Ignorando os riscos, Altair se revela aos templários e os ataca de frente, mas é facilmente detido por De Sable, que o poupou da morte e ordenou que ele voltasse para mandar uma mensagem ao seu mentor, de que havia fracassado e de que os templários estavam indo atacar sua base. Após vários dias na estrada, Altair volta para o quartel-general dos assassinos chamado de Masyaf. Após uma conversinha com seu amigo Abbas, Altair se encontra com o mentor dos assassinos, Al-Mualim, para avisá-lo de seu fracasso na missão. Sem acreditar, o mentor começa a repreendê-lo, mas logo em seguida Malik aparece com o braço gravemente ferido e com um tal tesouro recuperado, para a vergonha de Altair. Mais pra frente eu explico que tesouro é esse, tá bom? Guarde-o na memória, porque ele é muito importante para a história do jogo. Um outro assassino chega e avisa que Robert de Sable montou um cerco sobre Masyaf e que estava prestes a atacar.
Al-Mualim ordena que todos estejam preparados e comecem um ataque. Após matarem alguns templários, Al-Mualim manda todos retornarem. Alguns assassinos bolam um plano enquanto os templários ameaçam adentrar a fortaleza, matando um prisioneiro assassino no processo. Altair e mais outros 2 assassinos, fingindo que iriam se matar, realizam o tão conhecido e chamado Salto da Fé, enganando os templários na sequência. Altair aproveita a distração e vai até uma torre contendo várias toras de árvore. Altair abre uma escortilha e solta uns troncos em cima dos templários, esmagando vários deles no processo. Depois da batalha, todos se reúnem no meio da fortaleza, e entre eles está Altair e Al-Mualim. Mesmo com as congratulações, Altair é rendido e Al-Mualim começa a lhe ensinar o verdadeiro significado dos 3 dogmas da Irmandade que Altair quebrou. O primeiro dogma é manter sua lâmina afastada da carne dos inocentes. Regra esta que Altair quebrou ao matar aquele velho no Templo de Salomão. Os assassinos têm um alvo, mas isso não lhes dá o direito de sair por aí matando pessoas adoidado, sejam elas quem forem. O segundo dogma é ser discreto, se camuflar entre as pessoas em volta. Basicamente é não ser visto, completar a missão na mais singela silenciosidade ou sem ser percebido. O terceiro dogma, e é claro o mais importante, é nunca comprometer a Irmandade. Regra essa que Altair quebrou ao ir com tudo para cima dos templários e, é claro, ter quebrado os 2 primeiros dogmas. As ações dos assassinos não devem trazer danos à Irmandade, sejam elas diretamente ou indiretamente, ou sejam elas quais forem. Após uma baita de uma repreensão, Al-Mualim não se vê em nenhuma outra opção e resolve, por final, punir Altair com uma facada na barriga, o fazendo desmaiar em seguida. A cena muda para um momento em que Lucy interrompe a simulação. Vidic ordena que continue, mas ela retira Desmond do Animus. Ambos vão para uma sala e começam a brigar. Desmond chega a ouvir a conversa. Ao saírem, Vidic manda Desmond ir descansar. Quando ele vai embora, Lucy pergunta se Desmond realmente era um assassino como Altair e ele diz que não. Desmond revela que fugiu de um lugar chamado A Fazenda quando tinha 16 anos, dando a entender que ele fazia parte de um grupo de assassinos. Ele fugiu de lá porque se sentia um verdadeiro prisioneiro que só recebia ordens, e Desmond queria viver fora daquela realidade. Desmond pergunta como a Abstergo o achou e Lucy revela que ele foi encontrado através de sua carteira de motorista de moto, usando a foto e impressão digital do documento. Desmond duvida, perguntando o que uma empresa farmacêutica como a Abstergo tem a ver com o departamento de trânsito. Lucy fica meio apreensivo ao responder e manda Desmond ir descansar. Sem respostas, Desmond descansa, sendo trancado em seu quarto no processo. Ao acordar, Desmond dá de cara com Warren Vidic. Desmond provoca Vidic e o mesmo responde que a ideia de seus antepassados era quase correta, mas que faltava tratar do problema como um todo, não matando apenas alguns aqui e outros ali. Essa é a primeira vez que vemos uma introdução do que os Templários pensam. Após uma pequena discussão, Desmond volta para a máquina e, ao reviver a memória, descobre que Altair sobreviveu à facada. Al-Mualim optou por não matá-lo, mas como punição, Altair foi rebaixado até a última patente da Irmandade, tendo suas armas e equipamentos confiscados e seus feitos esquecidos. No final das contas, Al-Mualim ofereceu uma chance de redenção a Altair, já que agora ele era um noviço na Irmandade novamente. Altair, sem opções praticamente, aceita. Sua primeira função é localizar por conta própria o seu alvo, escutando conversas, verificando pistas e descobrindo locais. Rastrear o inimigo é uma das coisas básicas que todo assassino deve saber. Após uma bela de uma investigação, Altair chega até Massum,
um assassino que era cúmplice de De Sable, já que ele ajudou os Templários a passarem pelo portão principal e estava conspirando contra Al-Marin dentro de Masyaf. Olha só o absurdo. Altair o captura e o leva até Al-Marin, que o mata sem dó. Agora Altair tem o direito de carregar uma espada e uma Hidden Blade. Esta, que é a principal arma dos assassinos e a maior característica entre os membros da Irmandade. Al-Marin apresenta a Altair uma lista com 9 homens poderosos que garantem que as cruzadas continuem naquela região. Al-Marin diz a Altair que se ele matasse os 9 alvos, seria redimido e perdoado. Altair aceita e se prepara para viajar a Damasco, onde ele encontrará seu primeiro alvo dos 9. Depois de uma longa cavalgada, Altair chega finalmente em Damasco. Como Altair estava submetido a uma série de exigências, ele teria que primeiro ir a um boreal dos assassinos se encontrar com um Rafik local, para conseguir informações de um homem chamado Tamir. Após investigar toda a cidade ouvindo conversas, furtando cartas e espancando suspeitos, Altair consegue informações de seu alvo suficiente para localizá-lo. Altair descobre que Tamir é um comerciante do mercado negro que faz fortuna vendendo armas e armaduras. Após ouvir tudo, Rafik autoriza a missão e lhe entrega uma pena. Altair localiza seu alvo discutindo com um ferreiro que não conseguiu produzir um estoque de armas e armaduras o suficiente. Tamir, sem piedade, o esfaqueia na frente de todos. Após ver essa cena brutal, Altair o segue e o mata com sua lâmina. Em seu leito de morte, Tamir garante que trabalhou por uma causa maior, que ia além de armar exércitos ou matar pessoas. Altair não compreende muito aquilo, mas não se deixa levar pelo blefe. Altair pega a pena e a molha com o sangue de Tamir, para confirmar a morte do alvo. Altair volta ao Boreal e conclui o serviço, ganhando o respeito de Rafik. Lucy mais uma vez retira Desmond do ônibus para descansar, para a insatisfação de Vidic. Desmond questiona mais uma vez a razão de tudo aquilo e Lucy responde que eles têm um prazo de 1 semana para terminar seus serviços com Desmond. Desmond fica puto por não obter respostas concretas, mas Lucy diz que é melhor assim para os dois. Depois de uma espiada num computador, Desmond descansa. No dia seguinte, Vidic o acorda e o prepara para uma nova sessão, dessa vez sem a presença de Lucy. Vidic finalmente começa a responder a Desmond suas principais dúvidas, dizendo que tudo aquilo era para lutar por ordem, não só ele, mas a Abstergo, construir uma manhã melhor e essas coisas. E no final da conversa, Vidic fala que através de Desmond eles encontrarão o que tanto procuram. Mas antes que Desmond perguntasse, Lucy chega e o põe no ânimos. A memória carrega em um momento em que Altair e Al-Marin estão discutindo sobre a morte de Tamir. Al-Marin o parabeniza pela missão e manda ele ir até Acre ou Jerusalém, lugares estes onde estarão seus próximos alvos, devolvendo a Altair uma adaga. Após vários dias de cavalgadas, Altair chega a uma cidade portuária chamada Acre, uma cidadela dominada pelos Templários. Seu próximo alvo é Garnier de Naplouse, grão-mestre dos Cavaleiros Hospitalários. Ao chegar no Boreal, Altair é orientado pelo Rafik local sobre como encontrar seu próximo alvo. Após um tempo na cidade procurando por pistas, Altair volta ao Boreal e diz que descobriu que Garnier trabalha e vive dentro do Hospital da Ordem, local este onde acontecem várias atrocidades e experimentos em pacientes, cuja maioria foram trazidos ou sequestrados de Jerusalém. Rafik, após escutar tudo isso, autoriza a missão e lhe entrega uma pena. Ao chegar no hospital, Altair se depara com um homem fugindo e gritando por socorro, mas rapidamente é imobilizado por alguns guardas templários. O portão principal do hospital se abre e Garnier aparece para tentar resolver a situação. Para garantir que o paciente não fugisse novamente, Garnier manda seus guardas quebrarem suas pernas e levá-lo para dentro do hospital. Claro, Altair, como um bom assassino, se mistura na multidão, entra no hospital e, é claro, mata Garnier.
No seu leito de morte, Altair o acusa de ser torturador e sanguinário, mas Garnier respondeu que sem a peça do Éden, seus planos foram frustrados. Garnier estava mantendo pessoas loucas para controlá-las de acordo com a sua vontade, os retirando da miséria e os tornando seus discípulos mais fiéis. Altair volta ao Boreal e mostra a pena molhada com o sangue de Garnier. Já em Masyaf, Altair questiona a real motivação de seus alvos e percebe que algo os une, como se eles seguissem alguma espécie de ideologia, fora que alguns já sabiam sobre Al-Mualim e sobre os assassinos. Al-Mualim continua a fugir das perguntas e entrega a Altair mais alguns de seus equipamentos. De volta ao Acre, Altair vai atrás de William de Montferrat. Após ser orientado pelo Rafik local, Altair procura pistas, escuta conversas, coleta informações e retorna ao Boreal com informações de que William tem uma guarda numerosa ao seu dispor, além de que ele não estava se dando bem com Ricardo. William pretendia tramar contra Ricardo e usar o seu exército ao seu favor. Após ser autorizado, Altair chega a um dos centros de treinamento dos soldados ingleses, bem na hora em que Ricardo e William estavam saindo e discutindo sobre vários reféns mortos pelos sarracenos. Quando Ricardo foi embora, William ordena que seus soldados treinassem mais, e ainda matou 2 soldados por beberem em serviço. Olha só que loucura, hein? Ao ficar sozinho, Altair enfrenta seu inimigo diretamente e leva a melhor na batalha, matando-o com a sua lâmina. No seu leito de morte, William alega que estava preparando a cidade para o, entre aspas, o novo mundo, e que pessoas como Ricardo não poderiam fazer parte disso. Quando retorna ao Boreal, Altair achou estranho o fato de William não querer tomar a cidade para o seu filho. Quando voltou para Masyaf, Altair já tinha perdido a paciência com seu mentor e exigiu que ele respondesse o que unia seus alvos e pelo que estavam lutando. Sabiamente, Al-Mualim revelou que todos os seus alvos fizeram um pacto com os Templários e que eles usavam seus recursos para favorecer os objetivos da Ordem. Ao ser esclarecido sobre a motivação de seus inimigos, Altair vai até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele novamente se encontra com Malik, e em meio aos berros e provocações, Malik orienta Altair a encontrar Majid ad-Din. Após procurar pistas, escutar conversas e coletar informações, Altair descobre que Majid, além de péssimo governador, estava participando de uma execução em local público, e entre os condenados estava um assassino. Altair recebe autorização e se dirige até o local. Chegando lá, ele presencia 5 pessoas prestes a serem executadas, enquanto Majid discursa. Sem perder tempo, Altair consegue chegar perto de seu alvo e o mata. Em seu leito de morte, Majid diz que matava simplesmente por puro prazer e que se autodenominou governador porque viu uma brecha para conseguir poder. Sem piedade, Altair dá um golpe fatal em seu pescoço. Ao voltar para o Boreal, Altair apresenta a pena ensanguentada, mas rapidamente é dispensado por Malik, que não o queria por perto. Ao voltar para Masyaf, Altair fica incrédulo ao ver que Garnier conseguia controlar a mente das pessoas. Altair diz que Garnier drogava seus pacientes, mas o que Altair não imaginava era que Garnier pretendia usar uma peça do Éden para formar um exército de pessoas controladas. Logo você saberá que peça é essa, tá bom? Guarde essa informação no momento. Al-Mualim entrega a Altair um novo cinto de utilidades e ordena que ele vá para Jerusalém encontrar o seu próximo alvo. Altair chega em Jerusalém e vai buscar informações no Boreal local, mas ao chegar lá, ele se depara com Malik, que acabou tendo seu braço amputado. Ambos brigam, mas Malik dá algumas informações sobre Talal. Após Altair buscar informações pela cidade, ele descobre que Talal é um traficante de escravos e sequestrador de pessoas inocentes. Malik, com desgosto, autoriza a missão. Altair chega em um armazém com alguns prisioneiros dentro, e ao adentrar mais a fundo, acaba parando em uma armadilha organizada por Talal. Altair, bravamente, mata os capangas de Talal e começa uma perseguição contra o seu alvo. Após
Após uma baita de uma corrida, Altair enfrenta mais alguns inimigos, enfrenta Talal novamente e se sai melhor na batalha, o matando em seguida. Em seu leito de morte, Talal revela que Al-Malim não é o único com planos para a Terra Santa, e após dizer o real significado de seu trabalho, acaba morto. Ao voltar para o Boreal, Malik ironicamente o parabeniza, mas logo repreende Altair por não ser discreto, já que a cidade toda já estava sabendo do ocorrido. A simulação é interrompida novamente, dessa vez por algum problema no Animus. Desmond tenta conversar um pouco com Lucy e ela rapidamente revela que quase foi assassinada por alguns homens da Abstergo. Foi quando Warren Vidic a salvou e garantiu que ela estaria segura. Desmond vai para o seu quarto e descansa um pouco. No dia seguinte, Desmond se depara com Vidic aparentemente de bom humor, e após algumas perguntas, Vidic revela a Desmond que grande parte dos avanços tecnológicos das últimas décadas foram conduzidos pela Abstergo, com a ajuda de um, entre aspas, presente daqueles que vieram antes. Bom, eu acho que a essa altura do campeonato já está mais do que na hora de eu explicar o que é essa tal de Abstergo que eu tanto falo, né? Então, senta aí e escuta o que eu vou dizer agora. Abstergo Industries, ou Indústrias Abstergo, é um conglomerado empresarial responsável pela maior parte do desenvolvimento tecnológico desde o século XX. Fundada em 1937 por Henry Ford e Russell Olds, a Abstergo desenvolveu uma frente no avanço do campo do progresso científico. Com influência no ramo político e econômico, a Abstergo dominou o mundo rapidamente através do capitalismo já no período da Guerra Fria, desenvolvendo tecnologias em massa até os tempos atuais. Entre essas tecnologias, a Abstergo, através das descobertas de Rosalind Franklin e décadas mais tarde, com as descobertas de Warren Vidic, a Abstergo desenvolveu o programa Animus, um projeto secreto que estava desenvolvendo uma máquina capaz de reviver memórias de nossos ancestrais. Nesse período, a Abstergo já dominava a indústria farmacêutica. Você deve estar se perguntando como a Abstergo chegou nesse patamar que está hoje, né? Eu já vou revelar, mas por enquanto, fico com essa informação aí. Desmond retorna para o Animus e presencia Altair de novo com Al-Malim. Al-Malim alerta Altair de que Ricardo Coração de Leão se prepara para avançar em direção a Jerusalém. Saladin Ayyubis, também conhecido como Saladino, consciente dos feitos de Altair, está reunindo homens na cidade de Assuf. Al-Malim dará a Altair mais 3 nomes: Abu Nukul, o homem mais rico da cidade de Damasco, Madin Adin, governador de Jerusalém, e William de Montferrat, sucerano do Acre. Ao dar os últimos avisos, Altair recebe mais um pouco de seus equipamentos e parte para Damasco. Bom, eu acho que a essa altura do campeonato já está na hora de explicar também um pouco sobre o momento histórico em que Assassin's Creed 1 se passa e o contexto histórico que esse jogo aborda. Então, que tal todos nós passearmos um pouco e temos uma pequena aula de história, hein? Vamos lá. As cruzadas eram expedições de caráter religioso, econômico e militar, que se formaram na Europa entre os séculos XI e XIII, envolvendo cristãos e muçulmanos. Os objetivos das cruzadas eram libertar a Terra Santa conquistada pelos turcos, unir a Igreja Ocidental e Oriental, se apropriarem de terras no Oriente e a abertura do mar Mediterrâneo para o comércio, fora a cobiça que muitos tinham de prováveis riquezas naturais que a região poderia ter. A história de Assassin's Creed 1 se passa durante a Terceira Cruzada, sendo mais precisamente no ano de 1191. Esta cruzada, que começou em 1189 e foi até 1192, é conhecida como a Cruzada dos Reis, pois envolveu o monarca Ricardo I da Inglaterra, também conhecido como Ricardo Coração de Leão, e os reis da França e do Sacro Império Romano Germânico. Apesar de não ter atingido seus objetivos militares, foram estabelecidos acordos diplomáticos, permitindo as peregrinações de variadas religiões. Mas Roger, se Assassin's Creed aborda momentos históricos, então a Irmandade dos Assassinos realmente existiu, hã? Sim, os assassinos realmente existiram. E para você entender melhor o seu papel nas cruzadas, preste atenção nesta explicação. A Ordem dos Assassinos, também chamada de Rachachins,
foi uma seita fundada no século XI por Hassan ibn Sabbah, conhecido como o Velho da Montanha. Seu fundador criou a seita com o objetivo de difundir uma nova corrente do ismaelismo, que ele mesmo havia criado. A sede dos assassinos era uma fortaleza situada na região de Alamut, no Irão. O ismaelismo é uma corrente islâmica que se enquadra no Islã xiita. Os assassinos eram conhecidos por usarem roupas brancas e faixas vermelhas em volta da cintura, além de serem extremamente ágeis e rápidos. Camuflavam-se na multidão, se misturando aos mendigos para não chamarem atenção. Geralmente andavam em número de 3, pois se 2 fracassassem, um terceiro apareceria para completar o serviço. Muitos dos membros da seita levavam uma vida comum, mas quando recebiam uma missão, se armavam com punhais, facas de arremesso e espadas. Ai, Roger, eles tinham Hardy Blade, lâminas ocultas, não sei o que, tal. Não, nada disso. Eu acho que não. Sei lá. Enfim, eles atuavam em qualquer lugar e em qualquer região na época, ganhando inimigos poderosos como os Templários, o Sultão Saladino e os Mongóis. Nesse período, eles já tinham dominado outras fortalezas, entre elas um lugar chamado Masyaf, liderado por Rashid ad-Din Sinai. Este que é nada menos que Al-Mualim em Assassin's Creed 1. E detalhe, ele também é chamado de O Velho da Montanha. Os assassinos foram massacrados pelos mongóis após tentativa de assassinato de Monjik Khan, neto de Gengis Khan. Alamut e Masyaf foram arrasadas e seus membros, com o passar do tempo, foram perseguidos e mortos. Chegando em Damasco, Altair falou com o Rafik local sobre sua próxima vítima, e após um bom tempo na cidade procurando por informações, buscando pistas e ouvindo conversas, Altair conseguiu informações o suficiente quando retornou para o Boreal. Abu Nukul é um corrupto que rouba dinheiro do povo para satisfazer suas vontades, ostentando ganância e riqueza para todos. Rafik lhe entrega uma pena, autorizando a missão de assassinato. Altair chega a uma festa que estava sendo organizada por nada menos do que Abu Nukul, cujo mesmo oferecia vários tipos de bebidas, comidas e variados tipos de prazeres. Após um discurso para lá de provocativo, causando a raiva de todos, um dos convidados começa a passar mal e morre no local, dando a entender que o vinho estava envenenado. Abu manda seus guardas matarem todos, e aproveitando o desespero das pessoas, Altair vai até seu alvo e o mata. Depois de dizer que não servia a Salah ad-Din e que agia por pura vingança contra os cristãos, Abu morre. Altair consegue despistar os guardas e retorna para o Boreal com a pena ensanguentada. A simulação mais uma vez é interrompida, pois Lucy e Vidic são alertados de que alguns assassinos estão tentando resgatar Desmond da Abstergo. É nesse momento que Lucy revela para Desmond que a Abstergo é uma empresa oriunda dos Templários e que a Ordem existe até hoje. Mas durante a explicação, Lucy é interrompida por Vidic através de uma ligação telefônica, para a surpresa e insatisfação de Desmond. Pois é, você não escutou errado. A Abstergo é uma organização criada pelos Templários, e apesar de eles terem contribuído para o desenvolvimento e avanço da tecnologia, a principal missão, ou até dizendo, os principais objetivos da Abstergo é a destruição da Irmandade dos Assassinos, a aquisição de tecnologias avançadas através das peças do Éden e o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Então, para deixar bem mais claro para você, donos de grandes corporações, banqueiros, empresários, políticos, figuras históricas e até mesmo os fundadores da Abstergo são ou eram templários. Fora que a maioria dos grandes feitos das últimas décadas e das grandes descobertas e conquistas foram conduzidas pela Abstergo, no caso, os Templários. E sim, a Irmandade dos Assassinos e a Ordem dos Templários existem e lutam até os dias de hoje. Depois de uma descansada, Desmond acorda no dia seguinte e tenta bater um papo, mas acaba sendo cortado por Vidic, que ordena que ele entre no Animus imediatamente. A memória carrega com Altair de volta a Masyaf conversando com Al-Mualim. Altair não entendia por que os alvos que ele matou traíram seus mestres e convicções,
e Al-Marin diz que os Templários fazem tudo por controle, e o que move eles a se empenharem cada vez mais são os poderosíssimos pedaços do Éden. É nesse momento que nos é apresentado pela primeira vez a Maçã do Éden. Ao final, eu explico o que é esse estranho objeto. Al-Marin estava em posse da Maçã do Éden, objeto este que estava guardado na Arca da Aliança dentro do Templo de Salomão. Al-Marin afirma que este objeto expulsou Adão e Eva do paraíso, transformou cordas em serpentes, abriu o Mar Vermelho, causou a Guerra de Troia e transformou a água em vinho. Aqueles que tivessem em posse da Maçã do Éden poderiam controlar mentes e alterar a realidade. Mesmo achando tudo isso uma loucura, Altair liga os pontos. Garnier, Talal e Tamir estavam planejando criar um exército de mentes controladas, enquanto Abu, Madin e William pretendiam controlar cidades e vilarejos. Os cidadãos perfeitos e soldados perfeitos. Um mundo perfeito. Tudo usando a Maçã do Éden. Após toda uma explicação, Al-Marin passa mais 2 nomes: Cibran, localizado no Acre, e Jubair, localizado em Damasco. Antes de partir, Altair recebe uma espada nova. Ao retornar para o Acre, Altair fala com o Rafik no Boreal e recebe instruções para coletar informações sobre Cibran. Após um bom tempo na cidade procurando por pistas, Altair retorna para o Boreal com informações de que Cibran foi recém-nomeado líder dos Cavaleiros Teutônicos e que está consumido pelo medo de morrer. Olha só que cagão, hein? Por causa disso, o mesmo fechou as docas e se esconde lá, esperando sobreviver, já que Cibran sabia dos feitos de Altair. Rafik autoriza a missão e Altair vai até seu alvo com a pena na mão. Ao chegar nas docas, Altair se depara com Cibran interrogando o velho padre, pensando que ele seja um assassino. Após matá-lo brutalmente na frente de todos, Cibran vai até um navio e se protege por lá. Altair, como um bom assassino e sorrateiramente, chega até seu alvo e dá o seu melhor golpe. Em seu leito de morte, Cibran revela-se ainda com muito medo de morrer, pois acabou perdendo sua fé depois de tudo que presenciou. Após mais lamentações, Cibran morre. Já no Boreal, Altair começa a pensar nas vítimas que matou, se perguntando se o que eles estavam fazendo era o correto. Rafik orienta Altair a voltar para Masyaf, pois ele poderia encontrar respostas com Al-Marin. De volta a Masyaf, Altair questiona a razão de Al-Marin ter escolhido esses dois, e após mais esclarecimentos, Altair finalmente entende a frase "nada é verdade, tudo é permitido", e que a Irmandade não ensina seus membros a serem livres, mas sim a serem sábios. Quando chega em Damasco, Altair vai direto para o Boreal local falar com o Rafik, que lhe dá as orientações necessárias para buscar informações sobre Jubair. Depois de um tempo na cidade coletando informações, Altair descobre que Jubair é um chefe estudioso de Salah-ad-Din que estava obcecado em limpar a cidade dos conhecimentos didáticos e da cultura local, saqueando livros, manuscritos e anotações para então destruí-los. Rafik autoriza a missão e lhe entrega a pena para usar no seu assassinato. Ao chegar no local indicado, Jubair estava queimando dezenas de materiais e livros contendo conhecimento científico e educacional. Um de seus homens reprova tal atitude, mas Jubair insiste que aquele conhecimento é profano e enganador. Não aguentando tamanha insubordinação de seu soldado, Jubair joga o homem no fogo para morrer. Altair persegue o seu alvo e consegue pegá-lo desprevenido. E no seu leito de morte, Jubair afirma com toda a certeza do mundo que aquilo era o certo a se fazer, e que só há apenas um conhecimento verdadeiro e nada mais. Após toda uma lamentação, Jubair morre. Ao retornar para o Boreal, Altair e Rafik refletem um pouco sobre o alvo, dizendo que em tempos difíceis é muito fácil qualquer pessoa influenciar a mente de outras, já que muitos estavam sofrendo lavagem cerebral. A simulação mais uma vez é encerrada e Desmond escuta alguém exigindo relatórios de progresso de Vidic, já que o prazo estava se esgotando.
Lucy faz esses uploads enquanto revela a Desmond que eles não têm muito tempo e que Vidic queria encontrar outras peças do Eden através das memórias de Desmond. Lucy revela ainda que há várias outras peças do Eden espalhadas pelo mundo e que através de Desmond eles poderiam encontrar a localização dos outros artefatos. Após toda uma explicação, Desmond vai para o seu quarto descansar. No dia seguinte, Vidic o acorda, mas antes de partir para o Animus, Desmond pergunta por que tudo aquilo apresentado na simulação não condiz com o que as pessoas aprendem na escola ou não está escrito nos livros. Vidic afirma que a verdade dos fatos se perde com o passar do tempo ou é distorcido, seja através da religião, guerra ou destruição de documentos, e que muitas coisas que aprendemos sobre a história do mundo e da humanidade ou são mentiras ou são inverdades, cuja verdade foi acobertada por alguém. Após ter esclarecido suas dúvidas, Desmond retorna para o Animus e a memória carrega já com Altair de volta a Masyaf. Almalin explica que a maçã do Éden se tornou o desejo de poder de Hobbit de Sable e dos Templários. Almalin também revela que os Templários lutam pelos mesmos objetivos que os assassinos, mas os meios e maneiras deles chegarem a isso os botavam contra a Irmandade, já que a Ordem optaria por retirar o livre-arbítrio das pessoas. Almalin o manda para Jerusalém, que é onde Robert de Sable, o último alvo da lista, está. Ao receber um novo conjunto de facas de arremesso e uma espada nova, Altair viaja para Jerusalém. Já em Jerusalém, Altair e Malik parecem finalmente se darem bem um com o outro. Após alguns esclarecimentos, Altair vai atrás de informações sobre o paradeiro de De Sable e descobre que ele e seus templários foram até Jerusalém prestar suas homenagens a Madin Adin em seu funeral. Altair pretende se filtrar no funeral e matar Robert ali mesmo, e após Malik autorizar a missão entregando-lhe uma pena, o assassino vai até o cemitério onde está acontecendo o evento, para acabar com tudo isso de uma vez por todas. Já no local indicado, Altair se mistura à multidão e observa seu alvo, mas Robert logo percebe a presença do assassino e alerta a todos os outros guardas templários e sarracenos que estavam no funeral, iniciando um tumulto ao redor. Altair, habilidosamente, lida com todos eles e captura De Sable no meio de uma batalha. Ao retirar seu capacete, Altair descobre que seu alvo não se tratava de De Sable, e sim de uma mulher. Essa mulher misteriosa explica que De Sable sabia dos planos dos assassinos e sabia que Altair estaria em Jerusalém para matá-lo, por isso a mandou como um bode expiatório, enquanto Robert ia para Asuf unir cristãos e muçulmanos, já que os alvos de Altair pertenciam tanto aos cruzados quanto aos sarracenos, tornando os assassinos um inimigo em comum. Altair, não se dando por vencido, resolve ir até Asuf e, como essa mulher não fazia parte da lista de seus alvos, ele a deixa viva. Altair volta até o Boreal e alerta Malik da armadilha, dizendo que ele deveria se encontrar com os outros dois Rafiques e que iria atrás de De Sable por conta própria. Após um tempo cavalgando na estrada, Altair consegue chegar até Asuf. Após confrontar vários inimigos no caminho, Altair consegue chegar até os alojamentos onde se encontravam soldados ingleses, sarracenos, cruzados e até o próprio rei Ricardo Coração de Leão. Ao explicar todos os planos de Robert e os motivos de ter matado seus aliados, Ricardo se encontra em uma decisão difícil, deixando que ambos se resolvam em um combate corpo a corpo. Robert aceita a proposta e prepara mais uma leva de soldados para matar o assassino. Altair, bravamente, mata todos os templários, deixando o grão-mestre templário por último. Após uma épica batalha entre os dois, Altair o acerta com um golpe certeiro com sua lâmina, matando o templário. Já no seu leito de morte, Robert alerta que Altair foi traído e usado por Al-Mualim para matar todos aqueles que tinham o segredo da maçã do Éden. Ele afirma que Al-Mualim tem planos para controlar a Terra Santa e que deseja fazer isso sozinho. Altair fica sem acreditar na revelação e, após terminar de matar o grão-mestre e ter se entendido com Ricardo,
Altair volta para Masyaf para confrontar o seu mentor e buscar respostas ou a verdade. Mais uma vez a memória é interrompida, e Vidic pede que Desmond ouça um áudio onde alguns soldados da Abstergo estavam enfrentando assassinos que vieram resgatá-lo. Ao alegar que não tinha nada a ver com isso, Vidic sai da sala muito furioso. Lucy dá algumas explicações de que a Abstergo enviou uma equipe de soldados para o deserto, talvez se referindo ao Egito, mas não encontraram ninguém por lá, e ainda diz que seus pais poderiam estar envolvidos nisso. Após Desmond entrar em desespero, Lucy o acalma, revelando-se ser uma assassina, pedindo para ele ter um pouco de fé. Para não levantar mais suspeitas, Desmond vai dormir. No dia seguinte, Desmond acorda e, sem perda de tempo, vai até o Animus. A memória carrega no momento em que Altair chega em Masyaf e se depara com todos os habitantes em transe, falando coisas sem sentido. Após ser atacado por alguns assassinos, Malik chega e dá cabo de todos eles. Quando se encontra com Altair, Malik revela ter encontrado um diário escrito por Robert de Sable que dizia que Al-Mualim esteve usando os assassinos todo esse tempo para entregar a Terra Santa a ele, não para livrá-la. Altair e Malik bolam um plano e, sem enrolar, Altair vai até a fortaleza. Chegando lá, é imobilizado pelo poder da maçã do Éden em posse de Al-Mualim. Al-Mualim conta toda a verdade de seus planos em dominar a Terra Santa usando a maçã do Éden, sem guerras, sem sangue, sem religião ou deuses, apenas homens. Altair não concorda com nada disso e disse que a maçã o enlouqueceu, mas nada desses argumentos convenceram o mentor renegado do contrário, revelando ainda que muitos dos eventos importantes do passado envolveram ilusões oriundas da maçã do Éden. O Mar Vermelho nunca foi aberto, o cavalo de Troia não era real e Jesus nunca transformou a água em vinho. Tudo era uma distorção da realidade causada pela maçã do Éden. Após Al-Mualim mexer com a mente de Altair, usando a maçã do Éden, claro, com visões dos seus passados e também com os seus antigos alvos, Altair consegue sair do transe e enfrenta o seu mentor cara a cara. Após uma épica batalha entre mestre e aprendiz, Altair consegue levar a melhor e desfere o golpe letal com a sua lâmina. No seu leito de morte, Al-Mualim se negou a destruir a maçã por acreditar que aquilo poderia acabar com os cruzados e criar a verdadeira paz. Al-Mualim dedicou-se a conhecer a sabedoria e as loucuras, mas acabou descobrindo que onde há muita sabedoria, há muito pesar, e o que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Altair se levanta e vai em direção à maçã, que ao chegar perto, o objeto mostra uma espécie de holograma do planeta Terra com alguns pontinhos brilhantes em várias partes do globo. Al-Mualim grita a Altair para destruir a maçã, mas ele não tem coragem. Após isso, Al-Mualim morre e a memória, enfim, é finalizada. Desmond acorda e se depara com Alan Rick e mais dois homens da Abstergo falando com Vidic sobre o mapa mostrado pela maçã do Éden. Aquele holograma nada mais era do que um mapa contendo a localização de outras peças do Éden pelo mundo, sejam elas as maçãs ou não. Vidic alerta a Alan que algumas localidades podem não existir mais ou algumas podem não estar mais funcionando. Alan diz que enviará equipes para cada localização para determinar as variabilidades locais, e em seguida manda se livrar de Desmond, mas Lucy intervém dizendo que Desmond ainda pode ser importante, pois ele tem uma rica linhagem ancestral ligada às peças do Éden. Rick aceita e o mantém vivo. Após todos irem embora depois de uma baita discussão, Desmond começa a ver desenhos e marcas estranhas no local através da visão de águia. A visão de águia nada mais é do que uma habilidade especial que alguns seres humanos têm, funcionando como uma espécie de sexto sentido. Essa habilidade permite que a pessoa veja além do alcance e enxergue coisas que não são vistas a olho nu. Desmond acabou adquirindo essa habilidade de Altair através do efeito sangramento, resultado de todo o tempo que ele ficou no Animus.
ao descobrir que aquelas coisas foram escritas e desenhadas com sangue, Desmond descobre que não foi o primeiro nem o único que esteve ali. Após ver todas essas marcas estranhas na parede do seu quarto, Desmond fica desesperado, sem saber o que fazer e confuso. E assim, o jogo acaba. E é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo contando a história completa de Assassin's Creed 1. Muito obrigado a você que assistiu até o final e eu espero que você tenha entendido toda a trama abordada nesse game e tudo que eu disse durante o vídeo. Sério, esse é o meu primeiro vídeo no YouTube e é a primeira vez que eu faço isso. Eu nunca sequer editei um vídeo na minha vida e eu não fazia ideia da dificuldade que é fazer isso. E olha, eu sou totalmente aberto a críticas, tá bom? Se você gostou ou não do vídeo, comente aí o que você achou dele. O que eu preciso melhorar, se faltou dizer mais alguma coisa sobre o jogo, se eu falei alguma besteira, se a qualidade ficou boa ou não, se alguma coisa te incomodou durante o vídeo, qualquer sugestão e crítica é muito bem-vindo, tá bom? Um abraço aos meus amigos da página do Facebook Assassin's Creed Brasil, #ACBR, por terem me apoiado neste vídeo. Você que tem um perfil no Facebook, curta a nossa página e fique por dentro de tudo que é conteúdo sobre Assassin's Creed, não só na nossa página, mas também no nosso grupo que nós temos aí. Muito obrigado pela sua atenção e fique por dentro do canal, pois em breve eu estarei postando mais vídeos contando sobre curiosidades, fatos, verdades e mentiras e, é claro, vídeos contando a história dos próximos jogos, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations 3 e assim em diante. Muito obrigado pela sua atenção, agradeço por tudo, um grande abraço e fui!